Olá, companheiros, sejam muito bem-vindos a mais um estudo que estamos realizando nesse canal de divulgação da doutrina espírita. Estudo do livro Calma, do nosso saudoso Chico Xavier, autoria do Espírito Emmanuel, e que Deus, assim, nos permita entrar nessa vibração de estudo, de entendimento e de reflexão dessas sábias lições. Que Deus abençoe a todos nós. Bem, o tema tem como título Pessoas Queridas, e nos diz assim: claro que já compreendes que a pessoa querida é um mundo à parte, muitas vezes com sentimentos e raciocínios muito diversos dos teus. Entendamos a situação de cada individualidade dentro do contexto de necessidade e prova de que se faça portadora e respeitemo-la na problemática que apresente. Incentivemos os familiares queridos a fazerem o melhor de si mesmo, sem, no entanto, desconsiderar-lhes a vocação para as tarefas mais simples. Atendamos ao imperativo do diálogo construtivo, em que as nossas sugestões de melhoria possam ser plenamente enunciadas. Se os nossos roteiros mais nobres não forem atendidos, desde que estejamos tratando com criaturas a quem as leis humanas já conferiram os direitos da maioridade, seria violência da nossa parte encarcerá-las em nossos pontos de vista. Planejamos aventura conjugal para nossos filhos enquanto na terra, entretanto, na hipótese de haverem nascido para uniões de resgate difícil, seria perigoso compeli-los à fuga do caminho a percorrer. Estimaríamos honorificar descendentes amados com títulos acadêmicos do mais alto porte. Todavia, muitos terão vindo até nós, quando no plano físico para os mais rudes encargos, cabendo-nos respeitá-los. Se almas queridas jazem caídas no erro, quando terão vindo ao mundo com a promessa de superar induções à queda, não as reprovemos ou condenemos de modo algum, e sim saibamos deixar-lhes o caminho livre, tanto quanto possível, para fazerem da vida que lhes é própria o que melhor lhes pareça. Não obrigues ninguém a viver conforme os teus padrões de comportamento, de vez que não suportaria imposições alheias em teu modo de ser. Em suma, conserva a serenidade ante as escolhas do próximo e vive a própria vida, deixando os outros a liberdade de viver a existência que Deus lhe concedeu. Tema, pessoas queridas, nos faz de imediato relembrar de tantas situações na nossa vida familiar, na nossa vida de relação com os amigos. E aqui ele já nos deixa muito claro para que a gente já tenha feito a compreensão que o outro é um mundo à parte. É muito importante a gente ter essa compreensão que o outro é um mundo por si. E que cada um está vivendo naquele contexto, de acordo com a necessidade da sua reencarnação, da sua programação espiritual, porque ele tem que passar as suas provas. E nós temos que aprender a responder àquela problemática que está apresentando na vida do outro. Nós não estamos vivendo as mesmas lições. Nós estamos na mesma escola, na mesma casa, mas cada um na sua série, às vezes naquele colégio em série diferente. Vamos respeitar a lição que o outro está estudando. Então a gente incentiva o familiar a fazer o melhor. A gente quer o melhor para todos, mas a gente não pode desconsiderar a vocação que o outro tem, às vezes, por uma tarefa mais simples. A gente imagina, Às vezes a gente é narcisista. Às vezes a gente está querendo viver a vida do outro. Por não ter conseguido fazer na nossa, a gente quer que o outro viva aquilo. Isso a gente tem que tomar muito cuidado.
Então ele fala aqui, a gente tem o imperativo do diálogo, as nossas sugestões de melhoria, elas podem ser anunciadas, elas devem muitas vezes ser anunciadas. A gente deve dizer para o outro, olha, você não faz isso, repare isso aqui, olha, para refletir nessa sua decisão. Quem são essas pessoas queridas? Nosso marido, nossa esposa, nosso irmão, irmã, nosso amigo, nosso filho, nosso neto, nosso afilhado, nossos sobrinhos. Então a gente vai anunciar, muitas vezes. A gente acha que o outro não entendeu, a gente vai lá e vai conversar novamente. Se os roteiros manobras não foram atendidos, desde que estejamos tratando com criatura além humana, já conferiu o direito da maioridade, o que é isso? Qual é a maioridade? 18 anos aqui no Brasil. Uma coisa é a criança. A gente não está. A criança, ela a gente conversa. A gente pega no braço e leva o que tem que fazer, o que tem que fazer. Não é assim? Ou vai, muitas vezes. Né? Ela não tem condições de discernir. Mas se a lei humana deu a maioridade, entendendo que aquela criatura tem o discernimento do que é certo e do que é errado, eu não posso violentá-lo. Eu não posso encarcerá-la no meu ponto de vista. Olha como isso é importante a gente ter essa compreensão. Por mais que eu ame, por mais... Em nome do bem, não. Em nome do bem eu não posso fazer uma violência, se já tem a maioridade. Eu posso enunciar, né, o meu entendimento e o meu pensamento, mas eu não posso violentá-la. E ele fala mais, né? A gente imagina uma aventura para os nossos filhos conjugal, que a vida deles seja maravilhosa, que seja amor, que seja aquela união maravilhosa, de muita harmonia. Mas algumas vezes eles vão nascer, eles nascem, eles retornam à Terra, o corpo de carne através da gente, para uma união difícil. Porque a maioria das relações conjugais são relações de resgate. E a gente é que vai fazer eles desistirem, a fugir daquele caminho que ele tem que ficar. Ah, abandona, larga isso tudo. Olha o comprometimento. Cadê o nosso compromisso diante da lei de Deus? Eu sei que são nossos filhos, mas às vezes é parte do resgate daquela criatura, a sua liberação. E se ele está na alma dele fazer aquilo, a gente tem que entender. A gente tem que ter essa compreensão, tem que ter um amor para isso. E ele fala, né, que às vezes os descendentes amados, a gente projeta no outro os nossos desejos. Ah, olha, eu vou querer que você estude para você ser isso, ser aquilo outro. E começa a criar um montão de castelos e até sufoca o outro. Porque o outro não se sente em condições de realizar aquelas expectativas. Às vezes as expectativas são muito altas em cima daquele espírito. E aquela alma não tem condições. Às vezes é uma alma que tem limitação. Ou veio para a tarefa, né, de encargo que a gente chama rude mesmo. Encargos que não vão. A gente vai querer que estude isso, aquilo outro, mas o outro não está na questão, às vezes, ainda física. Vai ter limitação na área intelectual. E não adianta a gente bater a cabeça na cabeça do outro que as coisas não passam dessa maneira. A gente vai ter que aprender a respeitar o limite que o outro traz junto a si. E que ele mesmo vai desenvolver para conquistar coisas melhores. Mas eu não posso ficar projetando, né, os meus sonhos, as minhas necessidades na vida daquele descendente, o que está sobre a minha guarda, sobre a minha responsabilidade. E aqui ele fala, né, que as almas queridas que estão no erro, eles vieram ao mundo com a promessa de superar induções à queda, mas muitas vezes não aguentaram, não suportaram. Eles vieram. E às vezes a gente fala assim, puxa, mas eu ajudei tanto, eu falei tanto, eu ensinei tanto. A gente uma vez leu, né? A ira nasce dos desejos contrariados. A gente tem que aprender a limitar os nossos desejos. A gente não pode ter desejos em função do outro. A gente tem que aprender a ajudar o outro sem esse desejo de fruto. Ah, eu plantei a semente, mas a gente não vai colher agora. Aquela semente está plantada. O fruto pertence a Deus. Por isso não há necessidade da violência.
É quando a gente começa a aprender o que significa, né? A misericórdia divina, o livre-arbítrio, o respeito pelo outro, e que não posso, né, em nome de nenhuma melhoria, a obrigar ao outro a viver e a ver a vida pelos meus olhos, sentir pelo meu coração. Então a gente fala aqui, olha, viver de acordo com seus padrões de comportamento, de vez que ninguém suportaria imposições alheias em teu modo de ser. Vocês imaginaram se nós tivéssemos uma pessoa impondo a nossa maneira de pensar, de agir, de ser? A gente não suportaria. Por quê? Porque é do nosso, né? É do nosso íntimo, é do nosso, o livre-arbítrio nasce com a gente o desejo cada vez mais de fazer as nossas próprias decisões, porque só assim a gente aprende. Vamos errar, coisa mais certa é que nós vamos errar muito, não é? Mas já erramos atualmente querendo aprender. Já é um outro tipo de erro. Então a gente tem que respeitar o companheiro. Ele quer levar a vida dele dentro do padrão do pensamento dele. Ou seja, conservar a serenidade ante as escolhas do próximo e vive a própria vida, deixando os outros a liberdade de viver a existência que Deus lhe concedeu. Ou seja, é quando a gente aprende, junto a todos, mesmo as pessoas, aos corações que mais amamos, a viver e deixe o outro viver. Façamos a nossa parte, ensinamos aquilo que achamos que devemos ensinar, a pensar, a raciocinar, a buscar a Jesus. O restante a gente entrega, confia e caminha para frente. Porque a vida do outro é dele. E a responsabilidade é dele com Deus. Que Deus assim nos abençoe, com esse entendimento e compreensão, lembrando o nosso dever de vibrarmos sempre pela felicidade do outro, mesmo que ele busque caminhos completamente contrários àquilo que desejamos um dia. Que Deus abençoe a todos. Muita paz sempre. Graças a Deus.